Antônio Arruda, e nós fazemos parte do Departamento de Divulgação do Centro Espírita Nova Luz, da cidade de Belo Horizonte. Estamos avançando com o nosso estudo do livro O Principiante Espírita. Já passamos toda a primeira parte com as introduções, onde contamos um pouco aí a história do próprio Kardec, fizemos uma pequena biografia de Kardec, falamos sobre os primórdios, o início de tudo, as mesas girantes, as irmãs Fox, como tudo começou, com esses fenômenos de efeitos físicos que sensibilizaram todo o planeta, assim podemos dizer. E após essa parte introdutória, nós vamos entrar agora nos conceitos mesmo, na conceituação doutrinária, trazendo noções acerca da doutrina espírita. Lembrando que os nossos episódios duram de 15 a 20 minutos no máximo, e nós avançamos com o estudo de O Principiante Espírita de uma maneira sequencial. Então você que está chegando agora, não viu os episódios anteriores, todos eles estão aí no YouTube. É só procurar, você poderá acompanhar desde o início se desejar. Lembrando sempre que aquele joinha, o compartilhamento com os amigos, inscrever-se no nosso canal, tudo isso favorece o nosso trabalho de divulgação, esse trabalho tão importante de divulgação da doutrina libertadora de consciências. Portanto, agradecemos você que está aqui nesse momento nos acompanhando e vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Nós temos aqui as noções preliminares, noções de espiritismo, noções preliminares. É engano pensar que para se convencerem basta aos incrédulos o testemunho dos fenômenos extraordinários. Aqueles que não admitem a existência da alma ou espírito no homem, também não admitem fora do homem. Assim, negam a causa e, em consequência, negam os efeitos. Via de regra, tem uma ideia preconcebida e com um propósito negativo que impossibilita a observação exata e imparcial. Com isso, levantam problemas e objeções que não podem ser respondidos de modo completo, porque cada uma delas exigiria como que um curso em que as coisas fossem expostas desde o princípio. Como essas objeções derivam em grande parte do desconhecimento das causas dos fenômenos e das condições em que os mesmos se verificam, um estudo prévio teria a vantagem de as eliminar. O fato é que é do ser humano isso, né? Eu não conheço, eu não entendo, então eu não acredito. Não é verdade, isso é fantasia. Eu não conheço, eu não entendo. Mas muitas das vezes eu nego simplesmente por negar, não conheço, não entendo, mas também não quero entender, também não quero conhecer e continuo negando. Características do ser humano num planeta de provas e expiações, onde as imperfeições elas ainda prevalecem entre nós. Imaginam os desconhecedores do espiritismo que os fenômenos espíritas podem ser produzidos do mesmo modo que as experiências da física e da química. Por isso pretendem submetê-los à sua vontade e se recusam a colocar-se nas condições exigidas para poder observá-los. Exigir que determinados fenômenos aconteçam na regra da ciência, da física ou da química, onde se tem domínio sobre a ação, sobre o evento, é uma grande ilusão. Estamos falando aqui de entidades, de espíritos, né? De espíritos desencarnados, de entidades que têm livre-arbítrio. E como têm livre-arbítrio, não são obrigadas a fazer nada.
O espírito se manifesta quando deseja, ou quando é permitido, ou quando tem condições de fazê-lo. Mas para compreender isso, há de sim entender uma série de parâmetros, de premissas que exige estudo, dedicação. Aí vem aquele que pratica o negacionismo e não está disposto a entender, a compreender, a estudar os primórdios, a entender os fenômenos que regem esse mecanismo do intercâmbio entre encarnados e desencarnados, ou se quisermos usar um termo indevido, a vida e a morte. Então, simplesmente não aceitam, praticam o negacionismo de algo que sequer se dão ao trabalho de desejar estudar ou entender. Como de início, não admitem a existência dos espíritos e a sua intervenção, assim desconhecendo a sua natureza e o seu modo de agir, essas pessoas se comportam como se lidassem com a matéria bruta. E porque não conseguem aquilo, concluem que não há espírito. Entretanto, se colocassem em pontos de vista diversos, compreenderiam que os espíritos não passam de almas dos homens. E todos nós, após a morte, seremos espíritos. E que então não teremos disposição para servir de joguete e satisfazer a fantasia dos curiosos. É claro que o espírito não está lá à disposição dos curiosos para, como diz o texto, servir de joguete na mão destes. Mesmo quando certos fenômenos possam ser provocados, não se acha de modo algum à disposição de ninguém. Por isso que provém de inteligências livres. Quem se dissesse capaz de obter sempre que quisesse, apenas provaria ignorância ou má fé. Há que esperar para os colher de passagem. E muitas vezes, quando menos se espera, é que se apresentam os fatos mais interessantes e convincentes. Nisto, como em tudo, os que desejam seriamente instruir-se devem ter paciência e perseverança e se colocar nas condições adequadas. Sem isso, melhor será não cogitar do assunto. As reuniões que visam as manifestações espíritas nem sempre se acham em condições adequadas à obtenção de resultados satisfatórios ou a afirmar convicções. É forçoso mesmo convir que, por vezes, os incrédulos saem menos convencidos do que entraram e lançam em rosto dos que lhe falaram do caráter sério do Espiritismo as coisas ridículas que testemunharam ou que não compreenderam. É verdade que, nesse particular, não são mais lógicas do que aquelas que pretendessem julgar uma arte pelas primeiras demonstrações de um aprendiz. Uma pessoa pela sua caricatura, ou ainda uma tragédia por sua paróquia. Também o Espiritismo tem os seus aprendizes. E quem quiser informar-se não deve buscar os ensinos numa fonte única, porque somente o exame comparado pode permitir se firme uma opinião. Aliás, essa foi a premissa básica na codificação. A universalidade das informações e do conteúdo doutrinário obtido por Kardec, onde ele pegava uma determinada pergunta, ou algumas perguntas, algumas questões, direcionavam a médiums de diversos pontos, diversos locais que não se conheciam, não tinham nenhum contato um com o outro, mandava as mesmas perguntas e, quando recebia, checava se as respostas eram mesmas, eram equivalentes, eram coerentes. Caso não fosse, ele já submeteria a uma segunda parte da análise quando não as descartava. Tem as reuniões frívolas, aquelas irresponsáveis.
e descomprometidas com a verdade, com a razão, com a seriedade? O grande inconveniente de dar aos novatos que as assistem uma falsa ideia do caráter do Espiritismo. E os que só hajam frequentado reuniões de tal espécie não podem levar a sério uma coisa que, aos seus olhos, é tratada com só menos importância pelos que se dizem adeptos. Ensinar-lhe-á um estudo prévio a avaliar o alcance daquilo que vem e distinguir entre o bom e o mal. Idêntico raciocínio se aplica aos que julgam o Espiritismo pelo que dizem algumas obras esquisitas e infundadas, que o apresentam de um modo ridículo e incompleto. Não pode o Espiritismo sério responder pelos que mal compreendem ou o praticam em desacordo com os seus preceitos, do mesmo modo que não responde à poesia pelos que fazem versos maus. Deploram a existência de tais obras prejudiciais à verdadeira ciência. Na verdade, seria preferível que só as houvesse boas. Entretanto, o maior mal está em que não se deem ao trabalho de as estudar todas. Aliás, todas as artes, como todas as ciências, estão no mesmo caso. Não aparecem tratados cheios de erros e de absurdos sobre as coisas mais sérias? Por que, no particular, seria o Espiritismo privilegiado, principalmente em seu início? Se os que o criticam não julgassem pelas aparências, saberiam aquilo que ele admite e aquilo que rejeita, e não responsabilizariam por aquilo que ele não repele, ou que ele repele em nome da razão e da experiência. Esse último parágrafo é importante repetir, porque ele é muito conceitual. Se os que criticam o Espiritismo não o julgassem pelas aparências, saberiam aquilo que ele admite e aquilo que ele rejeita, e não o responsabilizariam por aquilo que ele repele, em nome da razão e da experiência. Ficamos por aqui nesse episódio, esperando você. Até lá!